Olá, como você está? Tudo bem? Como é que vão indo as coisas com você? É um grande prazer tê-lo aqui de novo conosco. Paciência dos outros. Hoje eu estava pensando numa coisa muito interessante, pensando na paciência. E geralmente quando a gente fala em paciência, a gente pensa na paciência em nós, para conosco, ou de nós para com os outros, né? Mas você já parou para pensar na paciência que os outros têm conosco? Vamos refletir um pouquinho? Me diz uma coisa, você já parou para pensar um pouquinho que fosse na paciência que os outros têm com a gente? No nosso exercício diário de autoconhecimento, de reforma íntima, a gente tenta exercitar a nossa paciência, né? A nossa paciência para com os outros, com as situações, com as coisas da vida. Nós tentamos nos tornar o mais pacientes possíveis, né? Possível, né? Mas me ocorreu hoje uma coisa um pouquinho diferente. Será que a gente para às vezes para pensar sobre as outras pessoas que exercitando a sua paciência nelas mesmas, como elas têm que exercitar a paciência em contato conosco? Nada de se martirizar, se chicotear, ficar se condenando, se julgando, nada disso. Só uma reflexão para algumas coisas que às vezes a gente não nota, não repara no dia a dia. Todos nós temos muitas manias, porque nós temos o nosso jeito próprio de fazer as coisas e de pensar as coisas. E geralmente a gente acredita que fazer do nosso modo ou no nosso tempo, com o nosso ritmo, é o mais adequado para cada situação. É ou não é? Vou falar a verdade. A gente não precisa mentir para nós mesmos. A gente sempre acha que o nosso jeito é um pouquinho melhor, né? Ou que a gente está no ritmo mais adequado para cada coisa. Às vezes a gente olha aquelas pessoas que a gente convive e acha algumas são um pouco lentas demais, né, na resolução dos problemas, das coisas, e aí a gente é um pouco mais proativo. E aí a gente acredita que do nosso jeito é o melhor. Ou às vezes a outra pessoa é muito acelerada para nós. É muito acelerada, faz tudo muito rápido, reflete pouco sobre as coisas, e a gente acha que o nosso jeito ponderado, mais analítico, que planeja mais, é o mais correto. Isso tudo é normal da gente, a menos que tenha alguém aí que esteja ouvindo agora, que esteja vendo esse vídeo, que é espírito puro, né? Eu acredito que não, ninguém aqui é espírito puro. Então isso é normal da gente, tá tudo bem. Mas o convite de reflexão é o seguinte: e as pessoas que têm paciência conosco? Vocês já imaginaram quanta gente tem à nossa volta no nosso dia a dia que é muito paciente com a gente? Colegas de trabalho, pessoas que a gente encontra no dia a dia, às vezes por uma conversa fortuita, assim, por pouco tempo, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos. O pessoal lá do centro da casa ou da igreja ou do templo que eu frequento, já pensaram quantas pessoas têm que ser paciente conosco? É uma reflexão interessante, não é? É uma reflexão interessante, sem a gente ficar se culpando muito, se martirizando, mas analisando as nossas manias.
Muitas vezes a gente acha que está exercitando a paciência com alguém e talvez seja aquela pessoa que está tendo que exercitar mais ainda a paciência conosco. A gente tem a tendência de guardar na lembrança, nós temos a tendência de guardar nas lembranças, vamos dizer assim, você tem um convívio com uma pessoa, pode ser um colega de trabalho, lá uma vez, você convive diariamente, ou uma vez por semana, pelo menos, 2 vezes por semana, e quando aquela pessoa fala algo mais ríspido para você, fala algo mais ríspido para nós, ou algo fora de contexto, ou perde a paciência, aquilo a gente guarda na lembrança, né? Aquela escorregada, vamos dizer assim, da pessoa para conosco, a gente guarda na lembrança. Agora, todos os outros momentos que a pessoa ficou em silêncio, que ela não rebateu, que ela não se posicionou gratuitamente para falar o ponto de vista dela, talvez ela estivesse exercitando a paciência com a gente. E aí a gente nem nota. Interessante isso, né? Então hoje um videozinho bem curtinho, deixar aqui esse convite para reflexão, que eu achei muito interessante, que faz parte da gente olhar para nós mesmos, isso faz parte do autoconhecimento. Começarmos a reparar um pouquinho mais nas nossas manias, nos nossos jeitos, que às vezes a gente fala demais, às vezes a gente fala de menos, às vezes a gente corre demais querendo resolver alguma coisa, às vezes a gente era para tomar alguma atitude, nós deveríamos tomar alguma atitude e nós não tomamos, não nos posicionamos. Quantas vezes nós, naquele momento que não estava tão agradável, nós não estávamos tão bem, nós usamos de palavras ríspidas ou mal educadas com alguém. Ou às vezes até as palavras estavam boas, normais, só que quando a gente transmitiu, a gente não transmitiu com uma boa energia, né? Caiu um negócio no olho aqui agora. Faz parte, no vento, né? Ao ar livre. Só que na hora de transmitir as palavras, a gente não colocou aquele filtro no coração. Lembra do vídeo dos 4 filtros? O filtro do amor. E aí, nesses momentos, as pessoas tiveram que exercitar a paciência delas conosco. Vocês já pensaram quantos nossos familiares tiveram que ser pacientes com a gente? Lembram da fase da infância, da adolescência, do início na entrada da vida adulta? Bom, se você não lembra ou eu não lembro bem, tem uma forma boa de perceber isso. Quando você está em contato com as crianças, com os pré-adolescentes, com os adolescentes, com alguns adultos de hoje em dia, que a gente precisa exercitar a paciência. Mas quantos não exercitaram a paciência graças a nós? Isso, de certa forma, foi bom para eles, não foi? Espero que eles tenham tirado proveito disso. Então vamos nós tirar proveito também dessa reflexão. Segue a gente aí no canal, se inscreve, viu? Se inscreve, curta, comenta, compartilha e não perde nenhum conteúdo. É um grande prazer ter você aqui conosco. Deixe seu comentário aí, a interação com vocês é uma das melhores coisas que tem nessa tentativa de compartilhar algumas reflexões. Fiquem com Deus e até a próxima.